dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, venho iniciando mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre Alexandre o Grande, né? Eu acho que falar sobre Alexandre o Grande é crucial, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre Alexandre o Grande, a gente fala sobre estratégia, né? Quando a gente fala sobre Alexandre o Grande, a gente fala sobre marketing pessoal. Inclusive, eu acho que o meu vídeo vai ser diferente, né, de muitos vídeos, de muitos influencers, né, professores, né. Enfim, o vídeo vai ser diferente de alguns professores, né, porque, querendo ou não, eu gosto de, quando eu falo de figuras históricas, né, eu gosto de trazer uma pegada um pouco mais voltada a um lado mais humano, né? Enfim, Alexandre o Grande, pra gente ter ideia, né? Eu gosto muito de falar de Alexandre o Grande, mas eu gosto de trazer uma questão de marketing pessoal, né? E por que Alexandre o Grande, ele vem com essa questão de marketing pessoal? Porque Alexandre o Grande, né, primeiramente a gente tá falando de Alexandre o Grande, um rapaz que veio da Macedônia, né? Então, assim, pra gente entender Alexandre o Grande, a gente tem que entender que ele tem uma figura materna por trás, né? Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo no Dia das Mães, né? Enfim, mas vamos lá. Alexandre o Grande, ele tem a figura materna por trás, né? E o que é a figura materna, né? Quando a gente fala de figuras maternas, né, principalmente a de Alexandre o Grande, teve um poder crucial na imagem dele, né? Só pra gente ter ideia, Alexandre o Grande, quando ele nasceu, a mãe dele falava que ele, enfim, né, que a própria Artemis tinha vindo para ver o nascimento de Alexandre o Grande. Então, é envolto de muito marketing pessoal. Eu acho que a imagem de Alexandre o Grande tem mais marketing pessoal do que qualquer coisa, né? Enfim, e a gente tem também a história do cavalo, né? Que ele domou o cavalo, né? Mas eu acho que para entender Alexandre, né, a gente tem que entender também a mãe de Alexandre o Grande, né? Então, assim, ele é envolta de um marketing pessoal gigantesco, né? Quando a gente lê Alexandre o Grande, né, até hoje, filósofos não, muitas pessoas têm que retratar quem foi Alexandre o Grande e entender se existe a história dele literalmente aconteceu ou se foi mais um marketing, né? Mas eu acho que o mais interessante de Alexandre o Grande é que ele traz essa coisa, né? Que eu já falei de vários, né? Eu falei sobre Aristóteles, não, ele foi discípulo de Aristóteles, mas eu já falei sobre Napoleão Bonaparte, eu já falei sobre Júlio César. E o que tem de interessante nisso? Eu acho que ele tem uma coisa muito interessante vinculada a Napoleão Bonaparte, né? Porque quando a gente fala de Napoleão Bonaparte, a gente vê que o Napoleão Bonaparte, ele tem um marketing pessoal gigantesco que fez ele ser Napoleão Bonaparte, né? Eu acho que todas essas grandes figuras históricas, elas são envoltas de muito marketing pessoal, né? E Alexandre o Grande, ele traz essa bagagem de marketing pessoal gigantesco, né? Então, assim, quando a gente fala sobre Alexandre o Grande, óbvio que a gente vai falar sobre o marketing pessoal, principalmente de Alexandre o Grande, e que a mãe dele deu a ele, né? Eu acho que esse marketing pessoal de Alexandre está muito vinculado à figura materna. Então a gente entende, então, primeiramente, que a gente está falando de um rapaz, né? Um rapaz da Macedônia, né? A história normal de Alexandre o Grande, todo mundo já sabe, né? Enfim, que ele veio da Macedônia, né? E que ele teve esse percurso todo, né? E que ele começou as batalhas dele com 20 anos de idade. E para vocês terem ideia, 20 anos de idade ele já estava construindo o marketing pessoal dele, né? Ele já tinha o marketing dele já feito, inclusive pela mãe, né? Então a imagem dele já estava vinculada, né? Quando ele assumiu a tropa. Mas eu quero falar de Alexandre o Grande aqui trazendo 3 tópicos, né? Então, primeiramente, a gente sabe que Alexandre o Grande, ele teve um marketing pessoal gigantesco, né? Inclusive vinculado à mãe. Mas a gente tem então um segundo tópico, né? Que eu acho que isso é para trazer o lado humano de Alexandre, né? A gente tem um segundo tópico fundamental sobre Alexandre o Grande, que é relacionado a parcerias, né? Eu acho que Alexandre o Grande, ele não foi só grande sozinho, né? E, inclusive, Alexandre o Grande, pra gente entender, eu acho que quando a gente fala sobre Alexandre o Grande, a gente traz também uma coisa relacionada ao financeiro, né? A questões financeiras, né? A questões enfim, de crescimento pessoal e financeiro também, né? Porque a gente entende primeiramente marketing pessoal. Toda pessoa que quer crescer tem um marketing pessoal, né? Eu tava falando de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tem um marketing pessoal gigantesco, né?
Ele foi ele porque ele teve marketing. Júlio César também, né? Romanos, eles têm essa capacidade de criar o seu próprio marketing pessoal. Mas Alexandre o Grande, eu acho que ele foi um dos primeiros a fazer isso de uma forma tão grande, né? Inclusivamente a mãe. Mas vamos ao segundo tópico de Alexandre o Grande, que eu acho que é incrível a gente falar aqui, que é a questão das parcerias, né? Alexandre o Grande, ele teve parcerias incríveis, né? Ele teve a parceria vinculada aos amigos dele, né? Então ele teve os amigos de berço. Mais um detalhe aqui que eu quero falar com vocês em relação a Alexandre o Grande e os amigos deles, né? Porque muitos dizem que Alexandre o Grande ele foi discípulo de Aristóteles, mas foi só ele que foi discípulo de Aristóteles, mas não, né? Alexandre o Grande, ele teve amigos, né? E ele colocou os amigos deles para ser também discípulos de Aristóteles, ou seja, foi uma escola, né? Dele e dos amigos dele, ou seja, desde pequeno, né, o pai dele já pensou nessa coisa, né, nessa questão de vincular a parcerias e se juntar com pessoas inteligentes, né, do seu próprio nível de inteligência, né, e ele fez isso juntando Alexandre com um grupo de amigos, né, e ele fez os amigos dele também estudar com Aristóteles, tá? Alexandre o Grande, ele não estudou separado, os amigos dele também estudaram, né, enfim, mas é só pra gente entender que as parcerias são muito importantes, né, e é o segundo tópico mais importante sobre Alexandre o Grande, né, pra gente entender. Ele teve os amigos dele, né, que estudaram com ele desde a infância, então teve uma didática já voltada à guerra, já voltada à estratégia, né, mas uma coisa grupal, um pensamento em grupo, né, ou seja, várias cabecinhas pensando ali, enfim. E a gente também tem a parceria vinculada à família, o pai do Alexandre, né? O pai do Alexandre, ele também tinha amigos, né? Ou seja, só pra gente entender que na Macedônia, eu acho que não só na Macedônia, mas na Roma Antiga, né? Eles se vinculavam a parcerias, assim, de alto nível, mas que, assim, se juntando em si, faziam uma coisa gigantesca, né? E o pai de Alexandre também tinha essas parcerias, né? Só pra gente entender. Então, Alexandre o Grande, né? Ele tem a parceria dos amigos dele, mas ele também tem a parceria dos pais deles, né, que se juntou e fez esse um todo, né. Então, quando a gente fala de Alexandre, a gente tem duas coisas. A gente tem um marketing pessoal gigantesco, principalmente vinculado à mãe dele, né? Com aquela coisa dele ser um semideus. Eu acho que o papel principal da mãe dele foi colocar ele como um semideus, assim. Ele já nasceu assim, com a Artemisa ali parando tudo só para ver Alexandre, né? Enfim, e então a gente tem essa questão, né, dele ter sido um semideus, da mãe dele ter colocado ele como um marketing pessoal de um semideus. A gente tem também a questão, né, dos amigos, né? A gente tem que vincular a parcerias importantes, né? Eu acho que quando a gente se junta com pessoas certas, né, e que tem o mesmo potencial, a mesma parceria, a coisa cresce, né? E Alexandre Grande fez isso, né? E o pai dele também fez isso, tá? Então ele tinha primeiro o marketing pessoal de semideus e tinha a parceria a parceria que ele tinha com os amigos, né, e com os amigos do pai, né, que fez ele ser tão grande, né. Isso aí é só pra gente trazer o lado humano de Alexandre, né. Enfim, e tem uma terceira coisa que eu acho assim, que eu achei incrível, né, quando a gente estuda Alexandre o Grande, quando a gente entende Alexandre o Grande, que essa questão da estratégia, né? Eu gosto muito de falar de Napoleão Bonaparte, falar sobre Napoleão Bonaparte é importante, mas faz a gente entender essa questão de Alexandre, né? Que eu acho que tá ligado... Enfim, eu ia falar sobre a ruína, né? O que levou Alexandre o Grande à ruína. Mas o que levou Alexandre o Grande, literalmente, ao fracasso, né? Eu não diria fracasso. Alexandre o Grande, ele nunca fracassou, né? Mas aí é que tá o terceiro tópico da questão, né? E olha que eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar na cabeça. Enfim, o terceiro tópico sobre Alexandre, que é muito grande, que é a sorte, né? Eu acho que, só pra gente entender, ele teve uma batalha, né, com o Persa, né? Com o rei da Pérsia, mas a batalha que ele teve com os persas, né, não foi literalmente uma batalha, assim, vitoriosa, né? Ele contou com a sorte, né? Se ele não tivesse vencido os persas, né, a gente não sabe o que teria acontecido com Alexandre, né? Que história a gente teria de Alexandre o Grande, o que contar sobre Alexandre o Grande. Mas a vitória que ele teve dos persas, né, eu acho que foi uma vitória muito arriscada, né? Todo mundo que estuda história, estuda Alexandre o Grande, vê que foi assim, foi uma batalha muito arriscada, né? E a gente vê que ele não matou literalmente o rei da Pérsia, né? Mas ele morreu, o rei morreu, né? E ele teve que, enfim, sepultar o rei, né? Pra se sentir mais superior, né? Teve todo aquele teatro que faz parte do marketing pessoal, né?
do próprio Alexandre, e depois daquela vitória ele conquistou todas as outras, né? Mas o que ele utilizou depois daquilo? É muita estratégia, né? Eu acho que no início, essa vitória com os persas, ele aprendeu muita coisa, né? A gente também tem várias curiosidades também, né? Que a gente tem que deixar bem explícito sobre Alexandre o Grande. É sobre Alexandria, né? A gente acha que tem uma só Alexandria, que ele construiu apenas uma Alexandria, mas existiram várias, né? E isso faz parte da estratégia, né? Eu acho que toda vez quando... Isso não, todos os grandes estrategistas faziam isso, né? Isso era até um pouco normal, né? Você conquistar um território e estabelecer um ponto ali, um anexo, né? Pra você manter o território conquistado, né? E ele colocou o nome desse ponto, desse anexo de cidade, uma Alexandria, né? E ele fazia isso aonde ele ia, né? Ele ia conquistando e fundando Alexandrias. Então, assim, não existiu só apenas a Alexandria no Egito, teve várias, né? A gente tá falando de estratégia, a gente tá falando de conhecimento. Eles tinham esse poder de conhecimento, né? E isso faz parte de todo grande general, né? Inclusive Júlio César, né? Ele estudou muito Alexandre o Grande, né? Porque Júlio César, para vencer Pompeu, eu diria que ele venceu sozinho Pompeu, né? E ele também contou com a sorte. Inclusive, né, quando a gente vê César, quando ele foi atravessar o rio, né, tem aquela famosa frase dele, né, que a sorte, né, contando com a sorte, enfim, vir e venci. Mas também tem uma outra frase que eu esqueci de Júlio César, que ele também contou com a sorte, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala sobre essas figuras históricas, né, eles tiveram sorte também, né? Mas eles fizeram da sorte deles um marketing pessoal gigantesco, né? E eu acho que o maior marqueteiro que tem nesse conjunto todo foi Napoleão Bonaparte, porque a gente já tem explícito, né, que ele, quando ele escrevia as cartas para o governo, ele aumentava os números, ele diminuía os números dos canhões que ele usava, né? Eu utilizei só apenas X canhões para derrotar o inimigo, eu sou genial. Lógico que ele era genial, né? Mas enfim, a gente tem que entender, né, que quando a gente fala sobre essas figuras históricas, eles contaram também com a sorte, né? E também com estratégia, né? Mas enfim, sobre Alexandria, né? Só pra gente entender que não existe apenas Alexandria no Egito, teve várias Alexandrias, né? E isso era normal, né? Você conquistar uma cidade, conquistar um território e cocriar ali um ponto anexo, né? Pra você governar o território. E assim ele fez milhares de Alexandrias, né? Enfim, mas a gente tem a mais conhecida, né, que é a Alexandria do Egito, que enfim, ele foi lá e construiu. Sim, tem uma outra questões também, né, que a gente tem os macedônios, né, Alexandre, ele era macedônio, só pra gente entender. E que, querendo ou não, quando ele conquistou o Egito, né, ele levou muita cultura pro Egito, né? Eu acho que o Egito, ele é, assim, engrandecido. É por isso que a Alexandria do Egito foi tão conhecida, né? Porque, querendo ou não, ele levou muito conhecimento. E um dos conhecimentos, né, foram os nomes, né? A maioria dos nomes egípcios, só pra gente entender, a origem deles são da Macedônia, tá? Assim, o mais famoso é Cleópatra, né? Cleópatra não é um nome egípcio, é um nome macedônio, né? Isso só pra gente entender, né? Como eu acho que Alexandre o Grande, ele é tão importante assim, né? Porque ele não só conquistou territórios, né? As Alexandrias que ele conquistou foram muito importantes, né? Esse é assim, a coisa mais brilhante que a gente tem para falar de Alexandre o Grande, né? Que é os territórios que ele conquistou. Mas ele conquistou construindo cidades, né? E nas cidades que ele construiu dos territórios, ele levava conhecimento, né? E lembrando que Macedônia não era tão bem vista como Roma, né? Roma já era assim muito bem mais vista, né? A gente tem também não só Roma, mas a gente também tem Grécia, né? A gente tem os persas também, e a Macedônia não tinha tudo essa beleza assim, sabe? Enfim, essa beleza de marketing também, né? Como Roma tinha, mas tinha muito conhecimento, né? Só pra gente entender, ele era discípulo de Aristóteles, né? E eles, enfim, quando ele conquistou todos esses territórios, né? Tanto o território persa, ele conseguiu eu esqueci o nome. Enfim,
ele conseguiu fazer tudo ser uma coisa só, né? Com as Alexandrias, né? Ele conquistou os territórios e foi levando conhecimento, né? E foi estabelecendo bibliotecas, né? A gente tem a Alexandria, a maior biblioteca que já existiu, né? Mas só pra vocês entenderem, né? Mais uma vez, ele fez isso com todas as cidades, cidade-estado, né? Que ele conquistou, todo o território que ele conquistou, ele estabeleceu conhecimento e levou o conhecimento, né? E eu acho que isso é o maior feito de Alexandre o Grande, né? Nem o fato dele nunca ter perdido uma batalha, né? Porque muitos dizem que o maior feito de Alexandre o Grande foi ele nunca ter perdido uma batalha, né? Mas eu acho que o maior feito dele em si foi essa homogeneia que se diz, né? Dele ter conseguido juntar tudo, levar conhecimento, né? Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!